E agora, trazendo na sua mente a sua casa, a sua família, os seus dias, crendo que o Senhor é aquele que nos guarda. Amém? Amém. E diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, e nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. E invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com loucuras de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Amém. Palmas ao Senhor. E agora as crianças venham aqui à frente. Cuidado. Cuidado. Hoje nós vamos fazer diferente, tá bom? Olha aqui para a pastora aqui, ó. Agora quem vai orar somos nós, tá bom? Tá bom, Bibi? E eles vão receber as nossas orações, tá certo? Então estende as mãozinhas assim para eles e repete assim com a pastora. Senhor Jesus. Senhor. Não, é eles, irmãos. Só eles. Vamos lá, todo mundo junto, hein? Quero ver, hein, Tutu? Vamos lá. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Abençoa. Abençoa a tua igreja. a tua igreja. Abençoa o meu pai. Abençoa meu pai. Abençoa minha mãe. Abençoa minha mãe. Que eles recebam Que ele receba a capacidade a capacidade de criar profetas. de criar profetas. Que eles recebam sabedoria Que eles recebam sabedoria do céu do céu para nos cuidar. para nos cuidar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Sem correr, olha, cuidado. Vou devagarzinho, tá? Amém, gente? Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Gênesis, no capítulo 49. E nós estamos falando a respeito da cura da alma. Coloca King James agora, por favor.
Nós estamos falando a respeito da cura da nossa alma. Nós temos recebido uma direção de Deus, em que o Senhor tem nos orientado a tratar das nossas emoções, da nossa alma, para que através disso nós possamos cuidar daqueles a quem o Senhor nos levará e daqueles a quem chegará, tá certo? E antes de a gente ler a Bíblia, eu preciso passar alguns recadinhos que são muito importantes, tá? Ontem nós estivemos em Sorocaba, participamos de uma reunião de serviço lá. Isso acontece de 3 em 3 meses, né? E foi um tempo muito bom, um tempo muito valioso no Senhor. Fomos grandemente edificados, mas recebemos uma notícia que de alguma forma, de certa forma, entristeceu o nosso coração, porque nós estávamos acostumados com o pastor Rafael Cardim. Mas Jesus é o Senhor, como nós falamos, né? Todos os cultos aqui, Jesus é o Senhor da nossa vida, Jesus é o Senhor da igreja, como nós cremos também que Jesus é o Senhor da igreja de Sorocaba e Jesus também é o Senhor na vida do pastor Rafael Cardim. Nós não sabemos o que aconteceu e também não nos interessa, né? Nós sabemos que ele é um homem de Deus e nós honramos e o amamos e temos a certeza que se ele fez algo debaixo da direção de Deus. E oramos pela vida do pastor Amarildo, porque nós sabemos que quando um pastor perde um filho, porque é um filho, se torna um filho, né? 10 anos caminhando junto, na cooperação da igreja e tudo mais, a gente sabe que a igreja sente, só quem é pastor entende o que eu estou dizendo, né? E a gente sabe que isso, a igreja fica sentida com isso, o pastor fica sentido com isso, mas nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui, nós viveremos aflições, nós viveremos tristezas, e a nossa oração é para que a igreja de Sorocaba tenha sabedoria e receba cura, né, no coração, e o pastor Rafael Cardim seja abençoado por onde ele andar. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas me procuraram de ontem para hoje, me perguntando o que aconteceu. Irmão, eu não sei, e também não me interessa, e também não quero saber. Eu só sei de duas coisas: que eu amo a vida do pastor Amarildo e eu amo a vida do pastor Rafael Cardim, certo? E vou pedir algo encarecidamente: eu não quero que esse assunto seja tocado com ninguém, principalmente com pessoas que não pertencem ao nosso meio, porque isso se não tem nada a ver com a gente, quanto mais com quem está de fora. Então, irmão, aprende a ficar com a boquinha fechada, em nome de Jesus, que uma das características do crente é ética, viu? Uma das características do crente é sabedoria. Então, a gente não tem que ficar discutindo assuntos que não são nossos. Papai do céu deu uma vida para cada um de nós. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos cuidar dela. Tá certo? Vamos cada um cuidar da sua vidinha, porque aqui todo mundo está na mão de Deus. E mais cedo ou mais tarde é tratado pelo Senhor. Amém, amados? Amém. Segunda-feira nós temos Casa do Oleiro, que é reunião de liderança, tá? Quarta-feira nós temos intercessão e sexta-feira nós temos discipulado. Para quem quer participar com a gente, tudo isso acontece às 19h30, segunda, quarta e sexta. Amém? No dia 15 de junho, eu fico mais novinha, né, Santel? Vou completar mais uma primavera e eu nunca fiz isso, mas esse ano eu recebi uma direção de Deus de fazer um culto de ação de graças pelo dom da vida. O pastor Amarildo vai estar com a gente. Alguns irmãos lá de Sorocaba também estarão com a gente. Nós estaremos convidando alguns irmãos para participarem desse tempo, celebrando a vida, né? Vou fazer 25 anos, então não é todo dia, né, que a gente faz 25 anos, e eu estou feliz por isso. Amém? Então, os irmãos estão convidados a participar desse tempo, e aí acho que as meninas estão combinando aí o que cada um pode trazer, certo? Você já conseguiu abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis? Amém. No capítulo 49. E a partir de agora, eu queria que você me ajudasse a pregar. Sabe como que você pode me ajudar? Primeiro, é se manifestando, tá? Então, conforme eu for ministrando, você vai dizendo aí, glória a Deus, aleluia, amém, louvado seja Deus, não sei. Isso não é para
como que eu falo, para enaltecer o homem, não é para enaltecer a palavra, mas é para mim entender que você está entendendo. Aleluia. Amém? Porque quanto mais rápido eu entender que você está entendendo, mais rápido eu posso consumar a palavra. Amém? Amém. Amém? Você vai me ajudar a pregar? Amém. Tá bom. Outra coisa, me ajude a pregar dizendo para a pessoa do seu lado, por favor, não atrapalhe, a pastora. Por favor, não me atrapalhe. Tá? Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de nos tocar por dentro. Hebreus diz que ela é como uma espada de 2 gumes, né? E ela tem o poder de penetrar e separar juntas e medulas. Você consegue imaginar isso? Ela tem o poder de entrar dentro de nós e separar juntas e medulas. Ela tem o poder de separar a alma e o espírito. Mas isso só acontece quando você entende. Sabe por que tem muito crente que perde bênção? Porque ele não entende. Ele vem para o culto, ele fica sentado 2 horas, ouvindo alguém falar, mas ele não consegue compreender o que está sendo dito. E aí é aquela parábola que Jesus conta do semeador. É a semente que cai entre as pedras. Ela não produz, não dá fruto, ela não cresce. Se você não entender, você é roubado. Você sabia disso? Que quando você não entende a palavra, você é roubado. Porque também existe uma semente que é lançada, e a Bíblia diz que as aves vêm e comem a semente. Sabe quem são as aves? Os demônios, os espíritos malignos. Então, se você não compreender, se a semente cair na terra do seu coração e você não compreender a palavra, os demônios vêm e tomam a palavra e você perde a bênção. É por isso que a gente vê dentro da igreja gente que frequenta os cultos 20, 30 anos e a vida dele continua a mesma, porque a semente é semeada e a semente é boa. Você não entendeu? Então, quando você não entendeu, eu vou ficar repetindo. A semente é boa. Amém. O semeador é melhor ainda. Ele não é eu, irmão. O semeador é o Espírito Santo. Amém. Agora, como que está a terra? Que é o seu coração. Se cair na terra a semente e você não entender, as aves de rapina vêm e aí a gente não é abençoado. Tem cura para o nosso coração. Amém. E talvez você diga assim, mas eu não preciso ser curada. Irmão, eu preciso ser curada todo dia. Todo dia eu preciso ser curada na minha alma. Todos os dias. Tá? Então vamos lá. Gênesis, capítulo 49, versículo 1 diz assim: mais tarde, Jacó solicitou a presença de todos os seus filhos e lhes comunicou: achegai-vos à minha volta, e eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Reuni-vos e escutai, filhos de Jacó. Ouve, Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, meu vigor, as primícias da minha virilidade, cúmulo de honra superior em poder. Turbulento como as fortes águas, já não serás o mais importante, pois dormiste com a minha concubina, desonrando assim a cama de teu pai. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que minha alma não entre em seu conselho, que meu coração não participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes os tendões. Maldita seja a sua cólera, tão tremenda, e sua ira, exageradamente cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os espalharei no meio do seu próprio povo. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, que é poderosa, que tem o poder, Senhor, de penetrar o mais íntimo do nosso ser.
Pai, nós te damos liberdade neste lugar. Nós queremos, Senhor, ser curado no nosso coração. Nós queremos sim ser curado na nossa alma, porque nós cremos que a salvação da nossa alma, Senhor, ela é diária. Todo dia, Senhor, nós precisamos ser salvos na nossa mente, na nossa vontade, na nossa emoção. E por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor venha sobre nós nesta noite como um bálsamo, como um remédio, Senhor, que cura, que faz, Senhor, com que nós possamos prosseguir e cumprir o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito mau, eu repreendo toda ave de rapina que possa querer roubar a boa semente que o Senhor preparou para os nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus, toda incredulidade, todo cansaço, toda opressão na mente e no coração, Senhor, nós repreendemos agora pelo sangue de Jesus. E enquanto aqui nós estamos, Senhor, sendo ministrados pela Tua palavra, eu abençoo, Senhor, a casa dos Teus filhos, os seus familiares, Senhor, os seus bens estejam protegidos pelos Teus anjos. Nós lemos aqui que o Senhor dá ordem aos Teus anjos, Pai, para que nós não venhamos ser caídos, para que nós não tropecemos, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, dá-nos hoje, Senhor, a fé necessária para receber aquilo que nós precisamos. Nós te louvamos e te agradecemos pela Tua presença. Amém. Amém. Quando a gente olha para a história de Jacó, quando a gente olha para esse texto, nós vemos que Jacó, ele já está nos últimos dias, né? Jacó aqui já está muito velho. Jacó aqui já passou pelo processo de transformação, de maturação, como foi falado hoje. Maturação. O que é maturação? Maturação é maturidade, né? Quando nós chegamos no Senhor, nós somos bebês, nós precisamos do leite materno. É assim que Paulo fala. Mas assim como é na nossa vida física, assim também é no nosso espírito. Nós somos muitas vezes bebês espirituais, mas como qualquer pai, como qualquer mãe, o desejo de Deus é que nós possamos crescer espiritualmente. Aleluia. E quando eu falo de crescer espiritualmente, irmão, eu não estou dizendo que você tem que ser um profeta, um pastor, um evangelista, mas você precisa crescer na vida de Deus. Amém. A vida de Deus precisa crescer dentro de você e você se tornar uma pessoa madura em Deus, né? E isso aconteceu na vida de Jacó, e um outro dia nós falamos sobre isso. Jacó tem um encontro com Deus. A Bíblia disse que Deus falou com Jacó face a face, e durante toda uma noite Jacó lutou com Deus, porque nós temos uma alma muito forte. E você sabia que a gente luta com Deus? Você sabia? Você sabia que nós lutamos com Deus o tempo todo? E Jacó lutou com Deus, e chegou uma hora que Deus falou assim para Jacó: quer saber? Para, chega, eu não quero mais lutar com você, eu vou embora. Aí Jacó agarra nele e diz assim: ó, eu só vou te largar quando você me abençoar. Só que diferente de mim e de você, a bênção que Jacó desejava não era um carro novo, não era dinheiro, não era prosperidade. O que Jacó desejava era uma transformação. Aleluia. Jacó não suportava mais ser como ele era. E só existe uma transformação real na nossa vida, seu Theo, quando a gente olha pra gente mesmo, Patrícia, e a gente fala assim: olha, eu não suporto mais ser do jeito que eu sou. Eu não suporto mais fazer as coisas que eu faço. Eu quero mudar. E a Bíblia diz que quando Jacó disse isso a Deus, Deus tocou na coxa dele, no nervo da coxa dele, e ele mancou, e pro resto da vida Jacó foi manco. Porque quando Deus toca a gente, é para sempre. Entende o que eu estou dizendo? Para o resto da vida, Jacó mancou, porque ele foi tocado por Deus. E Deus disse: a partir de hoje, não te chamarás mais Jacó, porque Jacó significa usurpador.
E Deus disse para ele: a partir de hoje você não vai ser conhecido mais como um ladrão, mas você será conhecido como Israel. Aleluia. Príncipe. E aquele dia a vida de Jacó mudou. Eu gostaria de dizer algo para você referente a isso, irmão. Como a Patrícia disse, não espera Deus tocar na sua coxa, porque dói demais. O nervo da coxa que Jacó foi tocado é o nervo que sustenta um homem de pé. Eu vou falar de um jeito que você consiga entender. Não espera Deus quebrar suas pernas. Clame hoje ao Senhor. Deus, aleluia. Enfim, apesar de ter passado por todo esse processo de maturidade e de ter se tornado Israel, de ter se tornado um príncipe, de ter se tornado um patriarca do povo de Deus, como nós, Jacó tinha suas debilidades. Jacó ainda tinha suas dificuldades. Porque o nosso processo, ele vai durar até a gente morrer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Esse processo de maturidade na vida do crente, ele acontece até o dia da gente morrer. Então, só para você entender mais ou menos o que eu estou dizendo, é assim, ó. As fases, os processos que a gente vive, são só como fases de videogame. Entende? Você venceu um, você passa para o outro. E você venceu o outro, você passa para o outro. Até o momento que você se torna a estatura do varão perfeito. Aleluia. Porque existe um padrão para a gente chegar. Deus deu um padrão para a gente. Deus deu algo para a gente olhar e falar assim, ó, é com isso daqui que eu quero que você seja parecido. Quando a Bíblia fala da estatura do varão perfeito, Paulo está falando de Jesus. Então está dizendo que nós temos que nos tornar parecidos com Ele. E aí, a hora que você ficar parecidinho com Ele, Ele leva você. Amém? Amém. Irmãos, Jacó viveu isso até o último dia da sua vida. E nós vemos aqui o que é a história de um homem que não sabe administrar as suas emoções. Nós vamos ver na vida de Jacó e de seus filhos aqui um homem que não sabe lidar com as dificuldades que ele vive. Uma pessoa desestruturada, uma pessoa que não sabe lidar com as tristezas, com as angústias, com as aflições, com as rejeições, com os abandonos, com as traições, com a falta de dinheiro. Uma pessoa que não sabe lidar com essas coisas, ela tanto prejudica a vida dela, como ela prejudica a vida de quem está ao redor dela e principalmente dos seus filhos. Aqui nós vemos que Jacó já estava à beira da morte e ele chama os seus filhos. Ele diz, ó, reuni-vos. Jacó tinha 12 filhos. Ele diz assim, ó, chame todos eles para que eles estejam ao meu redor, porque eu abençoarei a vida de cada um deles. Hoje não se tem mais esse costume de pais abençoar filhos. Tem coisas que nós precisamos resgatar. Você sabia disso? Bênção pai, bênção mãe. Quando a gente ia sair de casa, a gente não saía de casa sem dizer, pai, bênção, e o pai dizer, Deus te abençoe, vai com Deus, né? A gente não ia dormir sem antes pedir a bênção do pai e da mãe. Em casa, quando a gente acordava com a cara inchada e de mau humor, porque não queria lavar banheiro, não queria lavar louça, e a gente passava perto do meu pai, e a gente não pedia a bênção, ele olhava na cara da gente e falava assim, você dormiu comigo? Ou então ele fazia voltar perto dele e falar assim, você não está esquecendo de nada? E aí a gente dizia, benção pai. E nós recebemos a benção do pai e da mãe.
um filho não se casava sem a bênção do pai e da mãe. Hoje os filhos casam e não querem nem saber a opinião do pai e da mãe. E aí não entende porque vive uma vida de tribulação no casamento. Porque deixa eu falar uma coisa para você, filho. A gente só muda de bênção. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós temos autoridade na nossa vida. Aleluia. Nós temos autoridades físicas, não temos? Quando você está andando de carro e a velocidade é 80 por hora e você está a 100, e aí você vê um policial rodoviário na pista, o que você faz? Você está respeitando o quê? A autoridade que está sobre a vida dele. Quando nós vamos falar com um prefeito, com um governador, com um presidente, nós temos que falar com respeito. Por quê? Porque ele está cingido de uma autoridade sobre a vida dele. E por que com o pai e com a mãe nós falamos de qualquer jeito? Nós tratamos como se fossem nossos irmãos e nossos parceiros, como dizia meu pai. Pai e mãe têm autoridade, e o povo de Israel sabe o que é isso. Se tem uma coisa que judeu reconhece, é autoridade, e é por isso que é uma nação abençoada. Pequenininha, ela é do tamanho do estado de São Paulo, mas tem o maior exército, os melhores médicos, a maior deserto, a maior agricultura, os melhores engenheiros, os melhores tudo. Sabe por quê? Porque eles reconhecem a bênção que há na autoridade. E Jacó, reconhecendo isso, ele chama seus 12 filhos e agora ele vai liberar sobre eles as bênçãos. E eu quero que agora você dê liberdade para o Espírito Santo, para que a cena possa ser montada na sua cabeça, entendeu? Desenha ela. Deixa o Espírito Santo desenhar a cena dentro de você. Jacó, já no leito de morte, muito velho, rodeado pelos seus 12 filhos, e ali ele começa a derramar, a ministrar as bênçãos sobre ele. Só que não foi sobre os 12 filhos que Jacó derramou bênçãos. 4 deles receberam maldições. Você consegue entender um pai que consegue amaldiçoar os próprios filhos? Jacó amaldiçoou 4 de seus filhos porque não soube administrar, não soube trabalhar as suas emoções. Quando a gente olha para a história dos filhos de Jacó, para a família de Jacó, a gente vê que apesar de Jacó ser um homem escolhido de Deus, apesar de Jacó ter sido trabalhado por Deus, apesar de Jacó ter tido um encontro com Deus, nós vemos que a família de Jacó era totalmente desestruturada. Irmãos, porque tudo que começa mal vai terminar mal. Jacó enganou o seu próprio pai, roubou a bênção de seu irmão, construiu riquezas, recebeu herança de forma corrupta e errada. Você não vai conseguir viver as bênçãos de Deus semeando coisas erradas. Existe a forma certa de nós fazermos as coisas. Existia uma promessa sobre a vida de Jacó, e assim existe uma promessa sobre a sua vida. Não precisa você querer usurpar aquilo que não é seu. Saiba esperar o tempo de Deus na sua vida. Não ultrapasse as coisas, não passe por cima dos outros, não engane as pessoas, não minta. Tem promessa para nós, tem bênção para
Somos filhos de Deus, mas nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus nas coisas. E Jacó não soube e começou tudo errado. E eu tenho uma palavra para você. Existe perdão de Deus? Existe. Jacó foi perdoado. Deus o perdoou. Mas Deus não nos livra das consequências. Eu vou repetir. Existe perdão para nós. O sangue de Jesus. Aleluia. Nos perdoa e nos recoloca na posição de filho. Mas Ele não nos livra das consequências. E Jacó não foi livre das consequências dos seus erros. Por ele ter destruído a casa de seu pai, a casa dele foi toda comprometida. Jacó é enganado pelo seu tio Labão, apaixona-se por Raquel, e aí o seu tio o engana, dando a outra filha, Lia. E aí Jacó tem que trabalhar mais 7 anos para conseguir casar com Raquel. Já são 2 esposas. E depois disso existe uma disputa entre as duas pelo amor de Jacó. As 2 irmãs começam a brigar e a disputar entre elas pelo amor de Jacó. E aí Lia podia ter filhos. Lia começa a gerar filhos. Lia gera Rúben, Lia gera Levi, Lia gera... quem mais que eu falei aqui? Me ajuda. Simeão, Issacar, Zebulon, e ela vai gerando filhos. E Raquel, aquela a quem Jacó amava, fica estéril. Ela não pode ter filhos. E aí sabe o que ela faz? Ela pega uma serva dela, ela diz assim, já que eu não posso ter filho, eu vou dar uma serva para o meu marido para que ele faça filho dela. E assim eu tenha filhos com ele. E ela entrega a sua serva Bila, e Bila tem mais 2 filhos de Jacó. E Lia vai tendo filhos, e a disputa pelo amor de Jacó. Imagina o que não era casa. Imagina se com uma mulher dentro de casa. Agora você imagina se eu tenho com 4. E gerando. Imagina como que era a situação. E todas elas queriam a atenção e o amor de Jacó. Rúben, o filho mais velho, o primeiro filho de Jacó e de Lia, cresce, o herdeiro era Rúben, quem tinha o direito da primogenitura e da herança de Jacó. Mas ele, na sua juventude, ele se deita com a sua madrasta. Aliás, madrasta não, porque ela era serva, ela era concubina. Ela não tinha os mesmos direitos de esposa. Mas ele se deita com a concubina de seu pai. E Jacó fica sabendo disso. Levi e Simeão eram filhos de Lia. E esses meninos, eles cresceram tão revoltados e com tantos sentimentos maus dentro de si, que a Bíblia diz que eles eram perversos. Eles eram cruéis. Levi e Simeão, depois do estupro de Diná, eles invadiram a cidade de Siquém e eles mataram todos os homens da cidade, todos os animais, e tomaram as mulheres como escrava. Levi e Simeão eram tão cruéis que foram eles que articularam a morte de José. Eram eles que desejavam a morte de seu irmão José. Eu
aqui, Deus me ajude a ler, porque quando eu escrevi de óculos, e agora eu vou ler sem óculos. E eu vou dizer, eu quero que você entenda, irmãos, o que uma amargura no coração faz. Eu quero que vocês entendam hoje o que uma pessoa que não sabe trabalhar as suas emoções faz. Lia, ela desejava tanto o amor de Jacó, que toda a vida dela girava em torno disso. Lia não sabia pensar em outra coisa, Lia não sonhava com outra coisa, Lia não sabia, Lia só pensava em receber o amor de Jacó. Quando ela gerou seu primeiro filho, Rúben, ela deu esse nome a ele, e o nome Rúben significa: o Senhor viu a minha aflição, agora meu marido me amará. Então ela teve um filho. Quando esse filho nasce, ela diz: o nome dele vai ser Rúben, porque o nome Rúben significa Deus ouviu minha aflição. Deus sabe o que está passando no meu coração. Deus sabe o quanto eu desejo o amor do meu marido. Então agora ele me deu um filho e o meu marido vai me amar. Só que o marido não amou. Aí ela teve mais um filho que se chamava Levi. Levi significa unido, ligado. E quando Levi sai do seu ventre, ela diz: ele se chamará Levi, porque agora que eu dei mais um filho para ele, ele se unirá a mim. Só que Jacó não se uniu a ela. E aí ela concebeu mais um filho que se chama Simeão. Simeão significa chamar, ouvir. E ela diz: agora Deus ouviu a minha oração. E ele me deu mais um filho. E agora o meu marido vai me amar. Mas Jacó não amou. E ela teve mais um filho que se chamava Judá. O nome Judá significa gratidão, louvor. Só que o louvor de Lia não era pelo que Deus era na vida dela. O louvor de Lia era assim, ó: eu tive mais um filho, e entre todas as mulheres de Jacó, eu sou a que mais tem filhos. E meu marido vai me amar. E eu sou grata a Deus. Mas Jacó não a amou. Eu tô contando esses detalhes para você entender como que Rúben, Levi, Simeão e Judá foram criados. O que esses meninos viam dentro da casa deles. Esses meninos cresceram vendo a sua mãe ser rejeitada. Esses meninos cresceram vendo a sua mãe se humilhando pelo amor de seu pai. Esses meninos tiveram que lidar com a diferença que Jacó fazia entre os filhos de Raquel, José e Benjamim e os outros 4. Não faça isso com seus filhos. Não faça diferença com os seus filhos. Pais, maridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os seus filhos estão olhando a forma como vocês tratam a mãe deles. A história da vida de ninguém nasce do dia para a noite, Tom. Nós somos o reflexo da nossa história. Muitos de nós não temos casamentos abençoados e felizes porque nós carregamos
de que a sua avó, a sua bisavó foi traída, a sua avó foi abandonada, a sua mãe foi rejeitada, e muitas vezes eu e você já passamos pelo processo do primeiro, do segundo, do terceiro casamento. Você entende porque muitos de nós vamos trazendo, arrastando maldições, vivendo vidas frustradas, derrotadas. E eu não estou falando do povo lá fora, eu estou falando de nós, os filhos de Deus. Nós somos o reflexo da nossa história. Tem gente que é tão doente na alma. E às vezes, sabe o que só que precisa? É que alguém compreenda. Assim como Lia passou toda a sua vida se humilhando pelo amor de seu marido, Rúben tinha uma necessidade de ser amado. E ele se deita com a mulher de seu pai. Se a gente olhar, Tiago, para as Escrituras, quando a Bíblia relata que Rúben se deita com a concubina de seu pai, Bila, a gente não vê nenhuma reação de Jacó. A gente não vê Jacó dizendo assim: vem aqui, camarada. Que história é essa que você se deitou com a minha concubina? Vem aqui, ó. Por que você imaculou o meu leito? Vem aqui, Rúben. Você não tinha o direito de tocar naquilo que era meu. Nós não vemos nenhuma expressão de Jacó. Tem pessoas que são assim. Elas vivem traições, elas vivem aflições e angústias e elas vão varrendo tudo para debaixo do tapete. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é chuveiro velho. Entendeu? E você também não precisa ficar mentindo para você mesmo, fazendo de conta que as coisas não doem dentro de você. Porque Deus conhece você mais do que ninguém aqui. E você não precisa mentir para você e nem para ninguém. Você pode dizer: papai, dói. Nós podemos sim ser tratados por Deus. Nós não precisamos, nós temos um pai. Você tem um pai e Deus conhece você. Aleluia. E Deus não trata as suas dores, pastora, como descaso. Como você nunca tratou a do João Lucas como descaso. Só que a gente vai fazendo de conta, porque nós somos mestres nisso. Nós colocamos uma capa, fazemos escova, que agora tudo ficou muito fácil. Nós colocamos unhas postiças, nós botamos cílios, nós colocamos silicone. E quando olham pra gente, tá tudo lindo, perfeito. Mas por dentro, só Deus sabe como tá.
E aí a gente vem para a igreja e a gente recebe o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E aí a gente fala que a gente tem que ser forte. Nós temos que ser forte, e é verdade. Mas a gente também precisa parar de mascarar as coisas, de fingir. Não tem problema nenhum doer, tá doendo? Vamos sentar, vamos conversar, vamos ser transparentes, vamos falar, vamos buscar juntos ser curados. E deixa eu falar, a gente às vezes acha que está curado e não está. Eu achava que eu estava curada. No velório da filhinha da Micaele, eu descobri que eu não estava curada. Quando eu vi a menininha dela no caixão, a minha dor veio à tona. E eu descobri que ainda tinha resquícios de dor. E não tem problema ter dor. O problema é a gente andar ferido. Porque gente ferida fere. Gente machucada fere. Jacó estava tão ferido com o que Rúben fez com ele, porque não foi brincadeira. Eu não estou minimizando o pecado de Rúben. Só que Jacó guardou a dor. Passou anos alimentando aquela dor dentro dele. E no leito da sua morte, despejou uma maldição sobre seu filho. Levi e Simeão. Irmãos, volta para mim no versículo, fazendo favor. Olha o que Jacó diz. Não quero vocês na minha mesa. Não quero vocês perto de mim. Não quero ter comunhão com vocês. Passou a vida inteira para despejar no leito da sua morte. Tem vida de Deus. Tem vida de Deus para nós. Tem restauração do Senhor para nossa vida. Tem alegria de Deus para mim e para você. Eu não preciso viver lá. Não adianta ficar me julgando por coisas que eu fiz há 5 anos, 10 anos. Eu não estou mais lá. Você quer conversar? Você quer tratar sobre algo que aconteceu? Nós sentamos e conversamos. E se eu precisar pedir perdão para você, eu vou pedir perdão para você. Mas eu não estou mais lá no passado. E eu também não estou lá no futuro. Eu estou aqui hoje. E Deus tem bênçãos para mim e para você hoje. Nós podemos viver uma vida abundante hoje. E vida abundante, irmãos, não é dinheiro no bolso, não é carro novo, não é casa, porque eu já tive tudo isso. Eu já tive tudo isso. Eu já tive dinheiro para fazer o que eu quisesse fazer. Mas eu não tinha paz. Já tive carro, já tive casa, já tive piscina, já viajei, já tive dinheiro para fazer o que eu quisesse. Mas eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu não tinha prazer na vida.
A nossa vida não depende dessas coisas. Essas coisas são coisas passageiras. Deus dá. Deus dá. E Deus tem prazer em dar. Só que eu tenho que ter as coisas e não as coisas me terem. Eu vou repetir. Nós podemos ter as coisas. Levanta a sua mão direita. Você pode ter o que você quiser ter. O que não pode é as coisas terem você. Porque eu vou contar um segredinho para você. Uma bike e um avião, para Deus é a mesma coisa. Glória a Deus, aleluia. Para Ele te dar uma bicicleta ou Ele te dá um avião, irmão, para Ele é a mesma coisa. Só que nós aprendemos que tem coisas que nós não temos porque nós somos meninos ainda. E um menino nada difere de um escravo, porque o escravo, ele é comandado pelo outro. Tem gente que Deus não vai dar dinheiro, não adianta dizer, Deus não vai dar, porque quem comanda você é o dinheiro. Não é você que tem o dinheiro, é o dinheiro que tem você. Você quer receber? Se desprenda. Você quer ter? Deixa de valorizar tanto aquilo. Para receber e para ser o que Deus tem para nós, nós precisamos ser curados. Irmão, você não precisa chegar. Tem gente que faz isso. Quando a gente trabalha com capelania, hospitais, velórios, presídios, a pessoa deixa para tratar situações nas últimas horas da vida. Quando ela está lá presa, que ela não pode fazer nada. Quando ela está doente em cima da cama. É assim que a gente leva a nossa vida. A gente vai empurrando a nossa vida com a barriga. Se Deus foi suficiente para tratar com a vida dele, você acha que Deus não seria suficiente para tratar com a vida de Rubem? Deus não seria suficiente para tratar com a vida de Levi e de Simeão? Só que ele passou a vida inteira dele. Deixa pra lá. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Eu vou levando. Se tá ruim, tá ruim. E nós precisamos resolver para ficar bom. Entendeu? Se tá bom, desfruta, vive. Mas se tá ruim, a gente precisa tratar. Aí a gente pega as nossas carências e vai jogando em cima dos outros. Eu não fui amada pelo meu pai, então agora eu vou caçar um marido para ele me amar. Seu marido não é o seu pai. Entendeu? Ah, minha mãe, então eu vou caçar alguém. Aí o cara casa e quer fazer da mulher dele a mãe dele. A sua mulher não é a sua mãe. Os filhos não têm a situação resolvida com seus pais, vai buscar o carinho em outra pessoa, a atenção em outra pessoa. E nós somos frustrados. E passamos toda a nossa vida na frustração. Doeu sim, foi difícil sim. Mas
mas passou. Acabou. E a gente pode viver e desfrutar das bênçãos de Deus. Ontem a gente aprendeu que a obediência, ela é uma escolha. Não é? Não foi isso que nós aprendemos ontem? Nós optamos se nós obedecemos ou não. Não é isso? O amor também é uma escolha. O perdão também é uma escolha. Eu vou contar um segredo para você, que eu tenho aprendido. Não é que eu já aprendi, eu estou aprendendo. Quando eu passo pela tempestade, quando eu passo na luta, que o negócio parece que vai me derrubar, e aí a tempestade passa, porque quando a tempestade passa e você olha para o seu redor, o que você vê? Só ruínas, né? Lama, mofo, não é isso? Tudo destruído. A tempestade já passou, já foi, mas ainda está tudo destruído ao seu redor. Aí eu olho para a situação, eu estou falando para vocês o que eu estou aprendendo, né? Eu falei isso com o PC. Eu aprendi a conversar comigo mesmo. Eu converso com Deus e eu converso comigo mesmo. Pode chamar de doido, não tem problema. E estou falando que eu converso de verdade mesmo, do jeito que eu estou falando com você aqui. Davi conversou, ele disse: porque estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Quando eu percebo que eu estou aflita, angustiada, eu pergunto para mim mesmo: por que você está assim? O que você já está criando aí dentro de você? Tem razão de você estar assim? Tem motivo para você estar assim? Tem. Então vamos resolver. Qual que é o motivo? O motivo é esse. Então bora lá. O que eu preciso fazer para mudar isso? Quando tem algo com alguém, já não é interior, já é exterior. Fulano, o negócio é assim, assim, assado. É isso aqui que eu posso fazer. Você quer? Quer. Então vem comigo. Você não quer? Irmã, Deus te abençoe. Ninguém pode tirar porque ele quer sair do lugar. Eu não preciso ficar carregando nada, nem dentro de mim e nem fora de mim. Nós precisamos aprender a trabalhar as nossas situações. Eu quero que você fique de pé junto comigo. O pessoal do louvor vai entoar uma canção. Irmãos, eu estou na dispensação do Espírito Santo. A hora que ele fala assim para mim: ó, eu não quero que você fale mais sobre isso, nós não vamos mais falar sobre isso. Mas enquanto eu não receber essa palavra de Deus, nós vamos tratar isso. Tem um reino, pastor. Tem um reino para a gente alcançar. Tem uma vida com Deus para a gente viver. Tem lugares que o Senhor quer nos levar. Tem águas mais fundas. Aleluia. Entendeu? Só que não dá para ficar amarrado, irmão. Não dá para ficar preso. Só voa quem é livre. O Espírito Santo está dizendo que você não precisa mais usar essa máscara que você está usando. Aleluia. Se você não for verdadeira com você, não espere
espere que ninguém seja. Se você não se respeitar, ninguém vai te respeitar. Se você não aprender a mudar os seus olhos sobre você mesmo, ninguém vai te olhar como você é. Vai todo mundo te tratar do jeito que você se trata. Sabe por que as pessoas abusam de você? Porque você ainda se vê como aquela menininha. Eu vivia com uma pessoa que ela me oprimia tanto, que eu já nem sabia mais o que era ser livre. Na minha casa, na casa que eu morava, e a pastora Laís sabe disso, ela vai saber do que eu estou falando, tinha um portão de correr. Sabe aquele portãozão de garagem que a gente puxa assim? E ele fazia aquele barulho assim, ó. Até um tempo atrás, quando eu ouvia o barulho do portão abrir, eu sentia meu estômago fazer assim. Muitas vezes nós reagimos com pessoas que não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com aquilo, com aquela situação. Muitas vezes nós ofendemos e machucamos outras pessoas, porque de alguma forma elas apertam aquele gatilho que tem dentro de nós. Tem gente que não vai ser feliz. Jacó, você acha que Jacó era feliz? Com tanto lixo dentro dele. Por que você fica carregando isso? Eu não estou dizendo para você, irmão, que você tem que ser retardado e não se lembrar mais. Só não pode doer mais. E nem ficar carregando pessoas. Tem gente que ficou lá atrás. Tem gente que já passou, está lá atrás. E a gente ainda está amarrado naquele dia, naquela pessoa. E Deus está falando para você, ó. Eu tenho coisa nova para você. E não importa a idade, seu tempo. Não importa a idade. Se for para viver um ano, que seja o melhor ano da sua vida. Se tiver que ser mais 50 anos, fala glória a Deus. Se for mais 50 anos, que seja mais 50 anos de desfrute. Chega, irmão.
o dia vai amanhecer, amém. E a gente vai ter mais uma oportunidade de viver e de fazer escolhas diferentes. Tá com problema? Vamos resolver. Bora pra cima. Entendeu? Não entulha na gaveta, não. Vamos sentar, vamos fazer uma mesa, fazer um café, aquele bolo, Josi, que eu tô sonhando com aquele bolo de cenoura até hoje. Mas aquele bolo, e fala, meu camarada, nós precisamos sentar e conversar. Pensa numa tagarela. É eu. Não tenho problema nenhum de discutir relação, seja ela qual for. Nem que eu tenha que prensar o celular no quartinho. Eu fiz isso aqui um dia, ó. Falei, você vai falar comigo. E é hoje, e é agora. E ela lá dentro daquele quartinho lá, sabe? E ela queria sair. Eu falei, você não vai sair daqui. Você não vai embora magoada comigo e eu não vou ficar magoada com você. Porque tem tesouros na nossa amizade, no nosso amor. E eu não vou deixar o diabo roubar mais aquilo que Deus me deu. Eu já perdi muita coisa, irmãos. Eu já perdi muita coisa. Eu já joguei muita coisa fora por causa da dureza do meu coração. E eu não vou perder mais. Você tem ideia? Eu já perdi até filho por causa de ruindade, de maldade, de mesquinhez. E eu não vou perder meu filho de novo. Eu sou chata, ele é chato, e nós se resolve lá na nossa chatice. Ele fica bravo comigo, eu fico brava com ele, mas a gente se resolve lá na nossa chatice. Aí fica 2, 3 dias olhando na minha cara e ele fala, o que foi? O que eu fiz? Aí eu falo, você fez isso, isso e isso. E eu não gostei. E quando você vê ele quietinho assim, irmão, mas quando isso aqui abre a boca... E não tem problema, nós estamos tudo aqui, ó, sarado. Glória a Deus. Você escolhe. É você mesmo, dona Silvana. Você escolhe o que você quer viver. Eu quero chegar no último dia da minha vida. E não adianta a gente se iludindo gordinha, bochechuda, de cabelo branco. Mas eu quero olhar os meus filhos e os meus netos e dizer assim, eu vivi. E eu abençoo vocês. Que vocês vivam e desfrutem das bênçãos de Deus sobre vocês. Como foi com a minha mãe, eu pude dizer lá no caixão da minha mãe assim, ó, bater assim, dizer assim, ó, Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que a gente viveu muita coisa ruim, mas ela pôde cuidar de mim e eu pude cuidar dela. E pronto, tá zerado. Liga pra alguém que você precisa ligar hoje. Chega em casa, ó, manda um zap. Estou liberando você do meu coração. Estou te liberando para você viver em paz e para você ser feliz. Me perdoa. Eu te perdoo. E vida que segue, gente. Amanhã vai amanhecer um sol lindo. Glória a Deus. E que bom é, pastor, a gente poder acordar e olhar e dizer, mais um dia inteirinho para mim viver. Amém? Que passou, irmão, passou. Se não matou você, ó.
diferente com o longo grosso, né, pastor? Feche seus olhos. Cante uma canção. Aleluia, Tu és a nossa cura, Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confia no Senhor, confio em Ti, Jesus. Confio em Ti. Eu creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, declara isso. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clama, declara isso. Me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, declara isso. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim.
toda a nossa vida. Amém? Uma semana abençoada. Amém pra vocês. Amém? E quarta-feira tem culto, hein? Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.